Olá, tudo bem? Em segundos você vai ouvir o podcast Está Escrito. O podcast Está Escrito traz passagens bíblicas explicadas e comentadas pelo bispo Dori Anderson Torres de forma simples e eficaz para facilitar o entendimento de todos. Alguns episódios trazem mensagens gravadas ao vivo durante as transmissões que acontecem toda sexta-feira às 20 horas pela internet, e também algumas mensagens que são ministradas pelo bispo durante os cultos ao vivo. Desejamos que essa palavra venha de encontro ao seu coração e que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família e os seus negócios. 2 Coríntios 12, a partir do verso de número 7. É uma palavra bem conhecida. Quem não encontrou, eu vou fazer a leitura da palavra, não precisa se preocupar, dá para seguir a gente aqui. Eu vou ler, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa palavra é uma palavra bem conhecida. E é até interessante, eu vou até abrir um parênteses aqui rapidamente, antes de comentar um pouco sobre essa palavra. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim, quer ver? Que é bem interessante para a gente fazer essa comparação. Diz assim, o mesmo verso, no verso 7. Mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. E ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Olha que interessante esse comparativo. É a mesma palavra, mas na nova tradução, o Senhor responde: A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Amém? Então, essa palavra do Senhor é uma palavra muito conhecida e ela vem de encontro à minha vida e à sua vida nos dias de hoje. Por quê? A gente entende que quando a graça do Senhor está nas nossas vidas, quando a graça de Deus ela faz parte da nossa vida, a gente não tem o que temer, porque a graça de Cristo faz a gente ser mais do que vencedor nas nossas vidas, pois ela é a garantia de vida eterna. Então a graça de Deus é a garantia de vida eterna. A graça de Deus é a garantia de que nós temos a vida eterna. O apóstolo Paulo mesmo, ele questionou a Deus e recebeu de Deus essa resposta, né? Recebeu de Deus a resposta que a graça que tinha sobre a vida dele era tudo o que ele precisava, era o necessário para ele continuar vivendo. Ele chega para Deus, e a Bíblia vem dizer para nós que por 3 vezes ele ora a Deus para que Deus tire dele esse espinho que ele tinha na carne. Deus diz para ele: Olha, a minha graça te basta. A minha graça é tudo o que você precisa. Então tudo que você precisa você já tem, que é a minha graça. Essa situação que o apóstolo Paulo sofria, passava na carne, deixava ele fraco, porque ele ficava levemente entristecido com aquela situação. Ele ficava entristecido porque ele não queria passar por aquilo que ele passava. Ele não queria ter aquele espinho na carne. Porque quando você está fraco, né, é que você é forte. Então, a gente entende aqui pela palavra que o apóstolo Paulo, mesmo passando por essa dificuldade, por essa situação toda, por essa fraqueza, vamos dizer assim, ele ainda assim estava debaixo do querer do Senhor, debaixo da vontade do Senhor. E aí a gente entende o quê?
que quando a gente olha para a nossa vida, a gente entende que o nosso passado a gente não pode mudar. Aquilo que a gente já vivenciou, aquilo que a gente já enfrentou, as lutas que a gente já lutou, as batalhas que a gente já batalhou, a gente não consegue mais mudar, mas a gente consegue viver o presente de Deus que nós estamos vivendo agora. E mais do que isso, a gente consegue viver nesse presente que Deus está nos dando nesse momento, fazer com que a nossa vida ande da melhor maneira possível para que a gente consiga mudar o nosso futuro. Então essa palavra vem ao encontro de nós nessa noite para que a gente entenda que a gente não consegue mudar o nosso passado, mas a gente consegue fazer com que o nosso presente seja da melhor maneira possível, debaixo da vontade de Deus, debaixo da graça de Deus, para que o nosso futuro seja mudado, seja diferente. Então essa palavra vem ao nosso encontro, por quê? Porque Deus está preparando para nós um futuro glorioso, um futuro de bênção, de vitória, de milagre, de prosperidade, um futuro que Ele realmente tem preparado para a minha vida e para a sua. O próprio Deus chegou para o apóstolo Paulo e falou: olha, você não tem o que se preocupar porque a minha graça te basta. Então ele está dizendo o quê? Que haverá diferença entre o que serve e o que não serve. Será que você é uma pessoa que serve a Deus? Eu sou uma pessoa que serve a Deus? Se nós servimos a Deus, então a graça de Deus está sobre a nossa vida. E quando a graça de Deus está sobre a nossa vida, a gente não tem o que temer, a gente não tem com o que se preocupar, porque o passado já foi e a gente não consegue mais mudar nada. Mas o presente que nós estamos vivendo agora, que é o presente na presença do Senhor, que é o que importa, é andar debaixo do querer dEle, debaixo da vontade dEle, para que esse presente seja do jeito que Ele quer que seja, para que o futuro seja abençoado, para que o futuro esteja realmente debaixo. E nós temos orado a Deus para Deus dar a libertação, para Deus entrar na nossa vida sentimental, para Deus curar o nosso casamento, para Deus curar a nossa saúde, para Deus curar a nossa finança. Ainda assim, Ele tem sobre a nossa vida a garantia de que a graça dele nos alcançou. Nós temos a vida eterna, nós temos a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Ele permite a gente errar, mas Ele também nos deu a oportunidade de arrependimento. E mais do que isso, Ele nos deu, através da misericórdia, a graça do perdão. Então o que o Senhor Deus está dizendo para nós através dessa palavra? Que quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, pedindo para Deus 3 vezes, para que Deus tire dele esse espinho na carne, essa dor, essa dificuldade, esse problema que o apóstolo Paulo estava enfrentando, que estava incomodando ele, nós temos a liberdade de errar, mas temos a oportunidade do arrependimento e temos a misericórdia da graça através do perdão. Então, o Senhor Deus é aquele que fala para mim e para você hoje que o perdão dele, chamado graça, está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, nós estamos debaixo da graça do Senhor. Nós vivemos debaixo da graça do Senhor. Mas mais do que isso, mais do que Ele fazer isso, Ele está dando para nós essa oportunidade do arrependimento, a oportunidade do perdão, a oportunidade de saber que Deus, Ele tem cuidado de nós todos os dias da nossa vida. As lutas que nós já enfrentamos, as dificuldades que nós já enfrentamos, as batalhas que nós já batalhamos, quantas coisas que a gente já vivenciou. E nós estamos aqui. O apóstolo Paulo, antes dele se converter ao Senhor, ele também tinha vivido inúmeras experiências. Ele tinha as experiências na vida dele. Por mais que ele não era cristão e ele era judeu, nós conhecemos muito bem a história dele, né? Que ele se chamava Saulo antes da transformação, antes da conversão, antes do encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Ele também teve inúmeras experiências. Ele viveu uma série de situações na vida dele. Então ele tinha essa experiência na carne. A gente não sabe se o espinho na carne do apóstolo Paulo foi algo que nasceu com ele, que foi de nascença. Então a gente não sabe todos os detalhes porque a Bíblia não traz para nós, mas o fato é que ele tinha algo em sua vida, ele tinha algo na sua carne que o incomodava. Quem nós éramos no passado, o que nós fizemos de errado, de pecado, de falha, quantas coisas nós fizemos e ele nos perdoou. Ele falou: olha, eu te amo, ele nos amou primeiro. A Bíblia vem dizer para mim e para você que o amor do Senhor nos constrange porque é um amor tão grande, um amor tão infinito, que a gente não consegue nem entender o amor de Deus para com a nossa vida. O Senhor Deus, ele deixou bem claro para o apóstolo Paulo: olha, você já tem tudo que você precisa.
Às vezes a gente acaba fazendo pouco caso da graça, como se a graça fosse algo tão simples, né? E você vê que o Senhor falando diretamente com o apóstolo Paulo, a gente entende que a graça não é nada simples, porque a graça ela não julga, ela perdoa, a graça ela não acusa, ela corrige, a graça ela não aponta os defeitos, ela ama. Então esse é o poder da graça. Se você tem a graça do Senhor sobre a sua vida, você vai ter força para levantar todos os dias para trabalhar, você vai ter força para orar, você vai ter força para fazer um monte de coisa, porque o Senhor Deus, Ele verdadeiramente estará presente na nossa vida. A minha graça te basta, seja grato por isso, porque eu te alcancei. Seja grato porque eu te alcancei, você é salvo hoje. A vida eterna te alcançou, ela faz parte da tua vida. Você pode passar por toda dificuldade que você possa passar, mas eu estou contigo em toda dificuldade que você passar. Eu estou junto com você em toda dificuldade que você passar. Por quê? Porque a minha graça ela te alcançou. E ela não te alcançou para te condenar, ela te alcançou para te salvar. Ela não te alcançou para apontar os seus defeitos. Ela te alcançou para mostrar para você o caminho certo que você precisa caminhar, né, da tua vida. As pessoas podem sair correndo, passar na tua frente, fazer você tropeçar, fazer você cair no chão. Elas podem até passar por cima de você, podem tirar o teu tapete, puxar o teu tapete, tirar o teu lugar. Elas podem fazer o que for, mas o passaporte que você tem garantido, esse ninguém tira da tua mão. Então as pessoas podem lutar contra você, elas podem tentar te derrubar. Talvez você pode até estar entristecido hoje, eu não sei como foi o seu dia, como foi a tua semana. Talvez você pode até estar triste por várias situações que aconteceu na tua vida. Não sei, mas hoje o Senhor fala para mim, você precisa se alegrar porque você tem posse de um passaporte que muitos aí fora não têm. E esse passaporte ninguém tira da tua mão, ninguém tira da minha mão, ninguém tira da nossa mão. E a gente precisa se lembrar disso, porque na nossa correria, às vezes a gente se esquece disso. A gente fica tão preocupado em tomar posse da bênção que nós queremos, que nós oramos, que nós buscamos, e a gente se esquece do principal, que a graça do Senhor está sobre a nossa vida. Deus tem preparado um dia mau para os maus, mas Ele tem preparado um dia de bênção, de vitória e de banquete para os bons, para aqueles que têm de posse o passaporte da vida eterna. Em Salmo 9 diz assim, 9:17, os ímpios irão para o Seol, que é o inferno. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Você tem sido injustiçado, injustiçada, já foi injustiçado, já foi injustiçada, está passando por um momento de injustiça, já ficou por um momento se sentindo totalmente injustiçado, injustiçada. O Senhor Deus está fazendo uma promessa para a minha vida e para a sua hoje. Nascerá o sol da justiça. Você não vai ficar da forma que você está. Você não acaba a tua história da forma que você está. Você que está fazendo parte dessa reunião aqui, hoje, nessa noite, nessa live, a sua vida não vai terminar de forma injustiçada. Muito pelo contrário, vai nascer o sol da justiça sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque antes de atingir a tua vida, atingiu ao Senhor. Ele viu, Ele estava presente, Ele sentiu as tuas dores. Por isso que a palavra vem dizer ainda, em Hebreus capítulo 10, ele vai dizer assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Será que você tem promessa? Será que eu tenho promessa? Será que nós temos promessa? Se você tem promessa, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E nós precisamos entender isso. E às vezes a gente se esquece porque a dor é muito grande, a luta é muito grande, né? A batalha é muito grande, a oração, a gente fica orando desesperado, mas quem fez a promessa é fiel para cumprir. Ele não se esqueceu nem de mim, nem de você, nem de ninguém, porque Ele não se esquece. O Deus que nós servimos não se esquece de nós. Pode até estar demorando, pode até estar doendo, mas está chegando o momento do alívio. Vai chegar a hora do alívio, vai chegar a hora em que o sol da justiça vai nascer e o Senhor Deus vai bradar do alto céu e você vai regozijar de uma forma única e sobrenatural para que o nome dele venha a ser glorificado. Ele não daria essa palavra se ele não fosse falar com a gente nessa noite. Por isso que ele diz ainda em Hebreus 10:39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É o que Deus quer de nós, que a gente não retroceda, porque nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos daqueles que guardam a fé.
A minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Está aqui na palavra. Se você está se sentindo fraco, fraca, se você está se sentindo que está sem força para orar, está sem força para jejuar, está sem força para clamar, mas eu vou te dizer uma coisa, você teve força para entrar nessa live aqui hoje, para ouvir essa palavra, sabe por quê? Porque ainda tem fé dentro desse coração, porque você ainda acredita naquilo que Deus fala, e o Senhor está dizendo para mim e para você, é nessa pouca força que você tem, é que eu vou bradar, é que eu vou fazer a coisa acontecer, para você ver, para você entender que eu não abandonei, que eu não desamparei, e que de maneira alguma eu ia te deixar sozinho, sozinha. Foi o Senhor que tocou no seu coração para você estar aqui, porque Ele precisava falar para você, a minha graça te basta, eu estou aí, eu encontrei com você, eu te amei primeiro, sabe para quê? Para você entender que eu fiz a promessa e eu sou fiel para cumprir essa promessa sobre a tua vida. Ele tem coisas grandes para nós aqui, então a sua história ainda não acabou, a sua história ainda não terminou, Deus ainda não deu a última palavra, o adversário não tem poder para dar a última palavra, ele pode estar falando, ele pode estar rugindo, ele pode estar colocando medo sobre você, mas ele não tem poder para nada, porque a última palavra é de Deus, quem fala é Deus, quem decide é Deus, quem faz é Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém, se ele fez promessa, ele vai cumprir, então vamos tomar posse dela, e depois quando a gente estiver aqui para a glória, a gente vai para a glória feliz da vida, porque tudo que ele prometeu para nós aqui na terra, ele vai cumprir. Parta para cima, enfrenta o adversário, porque a Bíblia diz que a gente precisa resistir a ele, porque assim ele foge de nós. Então vamos resistir, vamos partir para cima com essa palavra, com essa fé, acreditando que Ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida. A minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu ver como é que é, deixa eu ver o que vai ser, deixa eu ver o que Deus vai falar, e Deus está falando para você aqui. Há poder de Deus se aperfeiçoando nessa fraqueza sua, e você vai se surpreender. Vem dias por aí que Deus vai bradar, porque Deus está falando nessa reunião aqui hoje. Coloca a sua mão no teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, Deus, eu só tenho que agradecer. Eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa direção, por isso que o Senhor falou conosco nessa noite. O Senhor falou comigo, o Senhor falou com cada um que está aqui conectado. Meu Deus, obrigado por essa direção. Eu sei, meu Deus, eu sei que o Senhor é fiel e que a promessa que o Senhor fez, o Senhor há de cumprir, meu Pai. E eu sei também, meu Pai, com base nessa palavra, que a Tua graça, ela basta na minha vida, ela basta na nossa vida. Às vezes, Senhor, nós ficamos desesperados. Nós oramos, Senhor, porque nós ficamos preocupados, com medo, angustiado, porque nós temos contas para pagar, porque nós temos, Senhor, uma situação na vida talvez sentimental, ou uma situação, meu Pai, na saúde, e às vezes a gente fica meio desesperado na hora da oração, e às vezes a gente até esquece de agradecer, meu Pai, que nós temos aquilo que é de mais precioso, que é a nossa vida eterna, que é a nossa salvação. Mas, meu Pai, nessa noite, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor nos amou primeiro, porque a Tua graça nos encontrou. Nós não vamos desanimar, nós vamos tomar posse dessa palavra, nós vamos seguir adiante, nós vamos sim, meu Pai, resistir ao adversário para que ele bata em retirada, Senhor. Nós vamos, meu Pai, através dessa palavra, guardar a nossa confissão de fé, porque nós sabemos que dentro de pouco tempo o Senhor virá, meu Pai. O Senhor virá e o Senhor não tardará, e o Senhor entregará nas nossas mãos a bênção, a vitória, o milagre, a prosperidade, a cura. Ah, Senhor, eu creio, Pai. O Senhor ainda não deu a última palavra, então nós vamos permanecer de pé. Às vezes a gente chora, às vezes a gente fica entristecido, Pai, mas ainda assim, tem fé aqui dentro do nosso coração, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua direção. Então, por isso, Senhor, nós permaneceremos, meu Pai, firmados, Senhor, em pé, debaixo dessa palavra, para que Deus, o Teu nome venha a ser glorificado. É no nome do Senhor Jesus que eu abençoo a vida de cada um que está aqui nessa reunião. Abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa essa família, abençoa esta pessoa. Deus, envie Teus anjos lá agora, meu Pai, e faça algo sobrenatural, operando a cura, a libertação, o milagre. Entra na vida sentimental, entra na vida financeira. Deus, abençoa essas pessoas para que elas saibam, meu Pai, que o Senhor falou nessa noite, que o Senhor está cumprindo com a Tua palavra, para que, Deus, o Teu nome venha a ser glorificado. No nome do Senhor Jesus, eu oro, Deus, agradecido pela bênção, pelo milagre, pela vitória e pela vida de todos que estão aqui reunidos nessa noite, Pai. Obrigado mais uma vez por essa reunião, obrigado mais uma vez pela vida de todos aqui. Eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 .
Você ouviu mais um podcast Está Escrito. Queremos agradecer pela sua dedicação e dizer que com certeza Deus irá abençoar a sua vida. Siga o Bispo no Instagram, @Bispo Dorian Anderson Torres. Deus te abençoe e até a próxima.